Oi, eu sou a Ju, do Aprendendo Crochê, para quem não me conhece, e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer a união de square de crochê com ponto rede. Então, na descrição desse vídeo aqui abaixo, tem o link da aula do square. Aqui eu vou ensinar só a união, mas eu já ensinei o square no canal também, ok? Então, eu fiz aqui um square completo, ó. Eu já tenho ele aqui com a primeira carreira de pontos altos e correntes, depois os pontos altos fechados juntos, que formam a pétala da flor, e fiz 1, 2, 3, 4 carreiras aqui com o ponto V no canto e 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços de 4 correntes aqui nas laterais, entre os cantos. Agora a gente vai fazer a união. Então, aqui para a união, eu fiz um square de outra cor para você ver bem onde é feita a união, ó. Eu fiz a base, depois as pétalas, depois fiz só 3 carreiras com o ponto rede e o ponto V. Na última carreira, ele tem que ter a mesma quantidade de carreiras do primeiro square, é que eu vou ensinar para você como fazer a união. Então, a gente faz a união nessa última carreira. Aqui eu estou utilizando uma agulha 1,75 milímetros e fio 100% algodão Tex 295, tá? Eu vou fazer o primeiro lado do square, então eu fechei a carreira, caminhei com pontos baixíssimos até o meio do square, o meio do ponto V, perdão, ali do square. E agora eu vou fazer outro ponto V. Então, eu vou fazer aqui as 3 correntes para subir e vou fazer mais 2 pontos altos. Vou trabalhar aqui 2 correntes e vou fazer mais 3 pontos altos. Agora, eu trabalho 4 correntes, prendo com ponto baixo no próximo espaço de 4 correntes, faço 4 correntes novamente, prendo no próximo espaço com um ponto baixo. 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. E 4 correntes. Ó, então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços nessa carreira da união. Agora, aqui nesse segundo ponto V dessa carreira, eu já vou fazer a união. Então, eu vou fazer esse ponto V pela metade. Ou seja, eu faço 3 pontos altos. E como eu faço 2 correntes no meio do V, aqui eu vou fazer só uma e já vou começar a fazer a união. Então, eu vou pegar o square que eu já tenho pronto, vou colocar aqui avesso com avesso. Eu venho em qualquer dos pontos V's aqui do canto. Vou no meio do ponto V e faço um ponto baixo. Agora, eu faço a outra corrente do espaço. Pego uma laçada, venho nesse square roxo e termino de fazer o ponto V com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No espaço de correntes, eu tenho 4 correntes, certo? Então, eu faço só 2. Ó, cuida para não virar o square lá de baixo pro direito, né? Vê se ele tá pro avesso virado para você. Fiz as 2 correntes, eu vou lá no próximo espaço do square rosa, prendo com um ponto baixo. Agora, eu faço as outras 2 correntes para completar o espaço de 4 correntes. Venho para o square roxo, no próximo espaço dele, e prendo com ponto baixo. Cuidando para não deixar muito espaço ali na hora de prender. Então, a união eu vou fazendo assim, ó, 2 correntes, vou lá no square rosa, no próximo espaço dele, e prendo com ponto baixo. Faço 2 correntes, volto no square roxo, prendo com ponto baixo no próximo espaço, sempre naquele que está livre, que eu não usei ainda. 2 correntes. Volto lá no square rosa, no próximo espaço, prendo com ponto baixo. 2 correntes. Retorno ao square roxo, prendo com ponto baixo.
2 correntes. Retorno ao square rosa, prendo com ponto baixo no próximo espaço. 2 correntes. Retorno ao square roxo, prendo com ponto baixo. 2 correntes. Retorno ao square rosa, um ponto baixo no próximo espaço. 2 correntes. Retorno ao square roxo, prendo com ponto baixo. 2 correntes. Agora eu já estou no último espaço do square rosa, ó. Prendo com ponto baixo. 2 correntes. Quando eu voltar para o square roxo, eu já estou no V do canto. Então, eu vou fazer ele pela metade, ó. Vou fazer 3 pontos altos. E uma corrente. Retorno no square rosa, vou no meio do V, prendo com ponto baixo. E faço uma corrente. Agora, eu retorno ao ponto V aqui do square roxo e termino ele com aqueles 3 pontos altos para o outro lado. E eu já tenho a minha união prontinha. Olha que lindo que fica. Aqui eu fiz em 2 cores para você ver como fica a união, né? Mas imagina que em uma cor só, ele vai formar como se fosse aqui um quadradinho de rede no meio e vai ficar bem lindo. Agora é só a gente terminar aqui esses outros 2 lados do square roxo. Então, eu vou aproximar aqui para você, ó. Olha como fica linda essa união. Com ponto rede, ela fica perfeita. Ó. Então, agora, a gente termina essa carreira, né? Agora não tem mais união, então a gente faz 4 correntes, prende no próximo espaço com ponto baixo. 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 4 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Até chegar lá no ponto V. E aqui eu trabalho ponto V sobre ponto V, que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E vou fazer aqui o outro lado, ó, do square para terminar aqui e fechar a carreira. Então, ele fica assim, ó. Terminei aqui o último lado do square roxo, termino com as 4 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. E arremato. Então, lembrando, já ensinei o square em outro vídeo. O link do vídeo do square tá na descrição aqui dessa videoaula, tá? Aí você vai fazer o square, o primeiro, e no segundo é que você vai fazer ali a união. E aqui no arremate, ó, você esconde o fio pelos pontos do square antes de cortar, né? Não corta ali logo nesse início. Você vai escondendo ali por alguns pontinhos. Depois você corta. Você pode até, inclusive, colocar um pouquinho de cola de silicone aqui na pontinha do fio do arremate. Ela é transparente, não aparece, e deixa o seu arremate ainda mais seguro. Ó, o avesso da união. Claro que depois, se você for fazer uma peça, vai ter um acabamento aqui ao redor, né? E aqui, o direito da união. Mas aí você pode perguntar assim, Ju, mas como é que eu faço agora a união de 4 squares como este? Então, aqui eu fiz a união de 3, ó. Que eu já fiz todos da mesma cor, para você ver como fica o desenho aqui no meio. Veja que a união, ela fica praticamente imperceptível, ó. Forma um desenho bem lindo aqui. Então, como eu faço essa união do quarto square agora? Eu fiz este com este, como eu ensinei, este com este, da mesma forma. A diferença é que nesse terceiro, ó, aqui no cantinho, eu tenho que sempre unir no mesmo pontinho da união que eu fiz os 2 anteriores. O resto da união é exatamente igual aos 2 primeiros. Agora, o que muda um pouquinho aqui é nesse quarto square,
Por quê? Porque daí eu tenho que unir com esse square de cima e com esse square do lado. Então, eu já fiz, né, na realidade, o primeiro lado dele aqui, da última carreira. Ó, fiz o primeiro lado e fiz aqui o ponto V pela metade, que são aqueles 3 pontos altos e uma corrente. Então, eu vou fazer a união com esse lado de cima agora. Eu vou lá no ponto V, vou prender com ponto baixo, vou fazer uma corrente. Agora, eu retorno aqui nesse ponto V que eu estou completando desse quarto motivo e faço 3 pontos altos. Vou fazer aquela mesma união, né? 2 correntes. Volto lá em cima no próximo espaço do square, faço um ponto baixo. 2 correntes. Retorno a esse square que eu estou completando, faço um ponto baixo no próximo espaço. 2 correntes. Eu vou fazer assim que aí você vê melhor onde eu vou pegando ali os espaços, ó. Fiz as 2 correntes aqui, vou prender lá naquele próximo espaço do square de cima. Vou prender lá com um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes. Venho nesse square de baixo no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Faço 2 correntes. Agora, eu vou lá em cima, ó, tá vendo? Que eu já peguei esse espaço aqui, então eu vou no próximo. Sempre naquele que eu não trabalhei ainda. Faço um ponto baixo para prender e 2 correntes. Venho nesse square aqui da parte de baixo, no próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes. Vou lá no square de cima, próximo espaço, faço um ponto baixo, 2 correntes, como eu fiz a união dos squares anteriores. Ponto baixo, 2 correntes no square de baixo, um ponto baixo, 2 correntes no square de cima, sempre no próximo espaço. Ó. Estou chegando lá no último espaço do square de cima, faço um ponto baixo, 2 correntes. Agora, eu cheguei no ponto V desse square que eu ainda não terminei. Então, eu faço a metade do V. Faço 3 pontos altos e uma corrente. Aqui é que tá o detalhe do meio da união, ó. Tá vendo que eu tenho aqui 3 pontos V já unidos? Então, esse que eu vou unir agora, que eu fiz pela metade, eu tenho que fazer o ponto da união bem naquele pontinho onde eu uni esses outros 3 aqui, para ficar um desenho perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Um ponto baixo, pegando naquele pontinho da união de todos os outros 3. Faço um ponto baixo ali, uma corrente. Agora, eu retorno a esse ponto V que eu estou fazendo e faço 3 pontos altos para completar ele. Ó. Vou te mostrar aqui como fica a união. Tá vendo? Agora eu vou vir unir esse lado aqui. Mas a união lá no centro, ó, ela fica perfeita, tá vendo? Ó. Forma como se fosse o desenho de uma florzinha, né? Que vai completar agora aqui nesse lado que eu vou fazer agora. Então, eu viro meu trabalho para facilitar. Como eu já fiz aqui o ponto V desse lado, eu vou fazer 2 correntes e vou lá no square de cima, agora no próximo espaço, fazendo um ponto baixo. 2 correntes. Um ponto baixo no square de baixo, 2 correntes. Um ponto baixo lá no próximo espaço do square de cima. 2 correntes, um ponto baixo no square de baixo, 2 correntes, volto lá em cima no outro square, um ponto baixo, 2 correntes, sempre no espaço seguinte, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, volto no square de baixo, um ponto baixo, 2 correntes, square de cima, um ponto baixo, 2 correntes. Square de baixo, um ponto baixo, 2 correntes. E no último espaço lá do square de cima, um ponto baixo, 2 correntes.
Quando eu voltar, eu já estou no ponto V novamente. Então, eu faço 3 pontos altos, uma corrente, retorno lá no V do square de cima, faço um ponto baixo, uma corrente. E agora eu volto para completar esse V aqui, que faltam aqueles 3 pontos altos. Ó. Então, a união de 4 squares, ó, ela fica assim. Agora, a gente vai terminar aqui o último lado desse square, né, para arrematar. Terminei aqui, então, o último lado que faltava, lembrando que eu não estou ensinando o square nesta aula, porque eu já ensinei no outro vídeo. E o link está na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, tá? O link do square. Aqui eu estou ensinando só a união. E com essa união, você pode fazer vestuário, você pode fazer peças de decoração, você pode fazer, por exemplo, uma capa de almofada, um caminho de mesa, enfim, várias peças aqui bem lindas, saídas de praia, com esse square aqui fica bem lindo também, colcha para cama, enfim, inúmeras possibilidades, né, de peças que você pode criar com essa união. Então, é dessa forma que você une os 4 squares e depois você vai unindo aqui ao redor, dos lados, enfim, dependendo da peça que você for fazer. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz a união de squares em crochê com ponto rede. Ficou um trabalhado bem lindo.